Olha, gente, trazer notícia aqui para vocês de uma criança de apenas 8 anos que está internada no Hospital Regional do Gama com a perna fraturada em 2 lugares, gente. Depois que ela foi atropelada por um motociclista em altíssima velocidade. Esse acidente em Valparaíso de Goiás traz imagens muito fortes que a gente vai mostrar agora para vocês. Olha o impacto que essa criança de 8 anos levou desse motociclista, que foi embora, tá? Voltou para pegar o celular dele e depois fugiu, gente. Não prestou socorro. Perceba que tem ônibus escolar ali no canto da tela superior. É porque esse é um ponto próximo, gente, a uma escola infantil e onde tem muita movimentação de alunos, de crianças, de pais, aguardando a condução para ir ou para vir das aulas. Olha o absurdo que aconteceu em Valparaíso de Goiás. A imagem é impactante, é muito forte, do momento em que essa criança de apenas 8 anos foi atingida em cheio pela moto. A gente coloca mais uma vez a imagem para vocês no ar, porque essa menina está internada. Olha aí, ela correndo, foi atropelada em cheio, gente, em cheio. Está internada no Hospital do Gama e a gente vai conversar agora com a Kátia Gomes, que ouviu inclusive o relato de outras pessoas. Ela está lá na rua onde aconteceu esse acidente. Inclusive o pai dessa criança foi ouvida também pela Kátia. Kátia, está chovendo bastante por aí. Queria que você contasse para a gente o que você ouviu dos relatos dos familiares, né, dos vizinhos também, sobre essa travessia e sobre esse acidente que aconteceu gravíssimo com essa criança, hein? Bom dia. Oi, Kenzo, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu estou no local onde essa criança foi atropelada, que é a Yasmin Sofia, de apenas 8 anos. Foi bem na porta da casa dela. Eu conversei mais cedo com o pai da menina, que está internada no Hospital Regional do Gama. Ele contou para mim que a filha pegou o ônibus escolar, né, na escola onde ela estuda e desceu exatamente aqui neste ponto, nessa rua. Ela tentou atravessar a rua, né? Claro, dá para perceber no vídeo. Ela olha para um lado, olha para o outro. Ela estava acompanhada da irmã e de uma amiguinha. E ela viu que esse motoqueiro estava vindo, Kenzo, olha só, nessa direção. Mas repare, tem um quebra-molas aqui. E como tinha uma grande quantidade de crianças e pessoas atravessando a rua, essa menina pensou que ele iria reduzir a velocidade para poder passar pelo quebra-mola. Mas não, ele não reduziu a velocidade, na verdade ele passou em alta velocidade ali pelo canto do quebra-mola. Foi então que a menina ela correu achando que daria tempo e acabou sendo atingida na perna por esse motociclista que não parou para socorrer. O resultado foi uma grave fratura, né? Na verdade, ela teve 2 fraturas na perna. Ela precisou fazer uma cirurgia, colocou aqueles pinos e segue internada. Ela vai ficar pelo menos 1 mês, Kenzo, sem conseguir caminhar por conta desse acidente, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha, a família mora aqui em frente, né? A mãe estava em casa no momento, ela ouviu, né, o forte barulho e aí ela veio ver o que tinha acontecido e percebeu que tinha sido a filha dela que tinha sofrido esse acidente. Olha, tudo foi registrado pelaquela câmera de segurança ali. Pelas imagens, a gente percebe que a menina, ela aguarda um momento, ela vê uma moto passando, vê um carro passando. Quando ela decide atravessar, ela é atingida. O impacto foi tão forte que a criança voou e parou próximo desse poste aqui, né? As pessoas, elas, claro, elas ficam bastante desesperadas, todo mundo corre, vem ver o que tinha acontecido com essa criança, né? O motoqueiro saiu, fugiu, não prestou socorro e foram os moradores, né, os próprios populares que socorreram a garota. Agora eu quero mostrar o detalhe, né, que o pai, inclusive, reforça essa questão que a moto, ela veio em alta velocidade, a gente consegue ver pelas imagens, ela veio em alta velocidade, Kenzo, e ao invés de parar ali no quebra-molas, que era isso que a criança estava imaginando que, né, iria acontecer, não. Esse motociclista, ele passou aqui pela lateral. E aí, o que aconteceu logo depois do acidente? Os moradores, Kenzo, eles colocaram pedaços de madeira aqui para evitar que outros motociclistas passassem por aqui em alta velocidade e fizessem a mesma coisa, causassem acidente, olha só.
Tá vendo? Pedaços de madeira, pedaços de cerâmica. Isso para impedir que outro acidente grave como esse também acontecesse aqui na região. Kátia, a gente está mostrando, e eu vou te falar uma coisa, é impressionante a crueldade do ser humano que se envolve num acidente como esse, gravíssimo. Ele atropelou, gente, uma criança de apenas 8 anos de idade que estava voltando da escola. Olha a imagem, é impressionante de como ele burla o quebra-molas, porque ele passa pela lateral do quebra-molas, como a Kátia está mostrando. A Kátia está lá ao vivo, a gente tá chovendo bastante lá em Valparaíso, gente. A gente está mostrando para vocês o risco e o perigo que essas crianças, que esses pais enfrentam todos os dias diante de uma situação como essa e de extrema imprudência de um motociclista como esse, que toma uma atitude de atropelar uma criança, fugir. Depois ele volta, né, Kátia? A informação que nós temos é essa, é de que ele voltou para pegar o celular dele que tinha caído e ainda assim fugiu. Por que os moradores não conseguiram pegar os detalhes, inclusive segurar esse motociclista? Porque os moradores estavam preocupados no socorro dessa menina, dessa vítima, dessa criança de apenas 8 anos. Kátia, ele teve a cara de pau de fazer isso, Kátia. Ele voltou com a moto para pegar o celular, foi isso? Tivemos também essa informação de que ele teria voltado apenas para buscar o celular e fugiu. Agora, Kenzo, circula um áudio do irmão desse motociclista, porque ele diz o seguinte, que a moto é dele, mas quem estava pilotando era o irmão. E que esse irmão, ele teria voltado depois, só que não tinha mais ninguém aqui na região, né? Porque as pessoas já tinham saído e a menina já tinha sido socorrida. Bom, o pai nega essa versão, disse que não, que em nenhum momento ele voltou para ajudar ou para tentar socorrer essa criança. Nossa, ele realmente teria fugido. Existe essa versão. Exatamente. Vamos ouvir então, Kátia? Você ouviu o pai, né? A Kátia conversou com o pai dessa criança de apenas 8 anos, ouviu o relato e a gente vai ouvir um primeiro trecho agora. Vamos ver, Rodolfo. Eu trabalho e minha esposa também, só que ela trabalha de Uber e graças a Deus ontem ela estava em casa. Só que a gente já não costuma de elas descer e ir embora só, porque tem muitas, como minha esposa falou ontem, tem muitas mãezinhas também que ajudam ali. Aí ela ficou em casa e estava só esperando ela chegar, né, para servir o almoço. E aí ela ouviu a lapada. Quando ela ouviu a lapada, né, que foi alto, forte barulho, ela pegou e desceu já na cabeça dela que era uma das meninas. E aí quando ela viu, era a nossa mais nova, e aí ela se desesperou, né, porque como teve um corte aqui na testa, ela tava com muito sangue no rosto. E aí, graças a Deus, um rapaz parou e levou elas para a UPA do Marajó. Kátia, você que conversou com o pai, ele chegou a relatar algo em relação ao estado de saúde dessa menina. Você já explicou pra gente que ela teve 2 fraturas na perna. A gente percebe pelo impacto que ela foi arremessada pelo menos alguns metros ali, pelo menos 2 metros. Olha aí, a imagem agora, ele voltando, ele retornando, tá ali, o motociclista, depois que o ônibus sai, ó. Você viu que ele voltou para pegar o aparelho, tá aí, ó. Essa é a moto que atropelou a menina. Na sequência, ele volta para pegar o telefone dele, que ele tinha deixado cair por conta do impacto dessa batida, e depois foi embora. Independente, né, Kátia, se foi o irmão, se foi... Assim, o motociclista que atropelou tinha que ter parado na hora. Na hora, gente. Não tem outra justificativa. Você errou, você atropelou uma pedestre na lei do trânsito. O pedestre sempre tem razão, gente. Sempre. Não tem outra história. Não tem outra versão. Sempre tem razão. A menina estava atravessando, não tem faixa de pedestre nesse local onde a Kátia está, né, Kátia? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre os relatos, inclusive, do pai em relação ao estado de saúde da criança de apenas 8 anos. Ela ainda inspira muitos cuidados, teve 2 fraturas na perna. O que ele contou para você, Kátia? Ela teve vários cortes no rosto, inclusive ele mandou pra gente uma foto dela. Ela está com ali alguns curativos na testa, na bochecha, no nariz. Ela teve que fazer curativos na UPA aqui do Parque Marajó, né? Porque assim que aconteceu o acidente, ela foi levada para a UPA do Parque Marajó, onde eles fizeram essa sutura, e logo depois ela foi encaminhada para o Hospital Regional do Gama, que lá
onde foi feita a cirurgia na perna dela, né? Então, o cuidado que ela vai ter agora é um cuidado extremo de não poder caminhar, ela não vai poder pisar no chão por pelo menos um mês. E ele ainda relatou que a esposa dele não vai poder mais trabalhar, ela é motorista por aplicativo, porque ela vai precisar cuidar da filha, né? É uma situação muito delicada. E Kenzo, você comentou que não tem faixa de pedestres e de fato, olha, eu vou mostrar aqui para vocês, não tem faixa de pedestres. Eu vou até aproveitar, olha, tem uma moradora aqui, eu vou tentar conversar com ela para falar sobre esse risco, porque a via a gente percebe que é uma descida aqui. Então, os carros eles vêm ou as motos vêm em alta velocidade e mesmo com esse quebra-molas a gente percebe que as pessoas não estão respeitando. Deixa eu tentar falar com ela. Tudo bom? Licença. Mora aqui na região? Moro, só que eu não vou dar entrevista, não. Ah, eu só queria saber sobre a velocidade. As pessoas passam aqui em alta velocidade, os motociclistas. Ficou sabendo da menina que foi atropelada aqui ontem? Ela é moradora aqui. Geralmente passa por alta velocidade. Você fica com medo? A gente fica um pouco, né? Mas é assim mesmo. Você estava aqui ontem, na hora que a Yasmin foi atropelada? Tava não. Eu não quero. Tá bom, então, vou respeitar ela. Ela não tá querendo falar, não. Deixa eu tentar, Kenzo, falar ali com outras pessoas que estão ali do lado da pista para saber, né, como que é a situação aqui. Olha, a gente até, vou tomar um pouco de cuidado, que a gente tá bastante alagado aqui. Você percebeu, né, Kenzo? Em poucos minutos já caiu uma forte chuva aqui na região e já alagou tudo. Olha, tem um ônibus vindo ali, vocês estão vendo? Só que o trajeto do ônibus da menina foi esse daqui, ó. Ela passava por essa pista daqui. Posso falar um minutinho com vocês? Você ficou sabendo do atropelamento aqui ontem, a moto que atropelou a menina de 8 anos? Sim, sim. Você mora aqui na região? Moro sim. É muito perigoso, os motociclistas passam por aqui em alta velocidade? É muito perigoso, sim. Muito. Não tem, poderia ter uma faixa, alguma coisa para proteger as crianças aqui. Porque ali mesmo com quebra-mola, parece que ele não respeitou. Não respeita, eles passam na alta velocidade aqui. É assustador, né? Você também passa aqui sempre? Aham. Você fica com medo de atravessar? Fico. A gente está vendo aqui, Kenzo, foi mais ou menos isso que aconteceu ontem. Só que o ônibus que ela estava, ele veio nessa direção, né? Ela parou aqui, observou, olhou para um lado, olhou para o outro, viu que dava para atravessar, né? Já que tem esse quebra-molas e o correto seria reduzir a velocidade nesse quebra-molas, mas não foi isso que aconteceu, né? Na tentativa de chegar do outro lado da pista, ela acabou sendo atingida. E olha, repare na imagem, Kenzo, que a irmã dela, que está ao lado dela, e uma amiguinha, elas conseguem passar e não são atingidas. Ela não, ela foi atingida na perna, ou seja, se o motociclista tivesse reduzido um pouquinho a velocidade da moto, assim, só um pouquinho, foi ali questão de segundos, ela não teria sido atingida e nada disso teria acontecido, mas não. Né? Ele passou em alta velocidade, passou ali pela lateral do quebra-molas. E aí, Kenzo, isso aconteceu. Deixa eu aproveitar aqui, vou tentar sair daqui, Kenzo, vou jogar para você. Olha, a Kátia está mostrando ao vivo, inclusive, no momento de chuva. Abre a tela inteira com a Kátia para a gente mostrar, gente. Olha só, olha a dificuldade que a nossa repórter, inclusive, está enfrentando lá em Valparaíso de Goiás. Esse é um ponto, gente, estratégico da cidade, desse bairro de Valparaíso. Já já a Kátia traz para a gente que bairro é esse. Esse é um ponto estratégico porque é aí que param muitos ônibus do transporte escolar. E olha as condições desse ponto de ônibus em que descem estudantes, crianças, alunos, crianças pequenas, pais, monitores. Olha só a dificuldade que essas pessoas têm, gente, para descer e chegar em casa. É o transporte escolar que deixa praticamente na porta de casa, mas a enxurrada desce num volume significativo, como a gente está mostrando aí. Não tem uma cobertura para abrigar essas crianças que chegam no transporte escolar, gente. Ao vivo a gente mostrou o momento exato em que o ônibus estava passando e deixou algumas crianças já nesse ponto com os pais que desceram a rua caminhando, como a Kátia tentou conversar com alguns deles. Olha a enxurrada descendo, imagina só, a criança sai da escola, depois de uma manhã de estudo, quer chegar em casa, não tem como chegar em casa em segurança diante
de uma água descendo dessa forma, como nós estamos mostrando para vocês. Olha a enxurrada descendo, gente. Sabe onde é isso? Valparaíso de Goiás. Nossa produção já entrou em contato com a Prefeitura de Valparaíso para saber que medidas emergenciais precisam ser tomadas para que essa situação melhore o quanto antes. A gente ainda está em novembro, ainda tem aula até o começo de dezembro, pelo menos até meados de dezembro, em muitas escolas municipais e estaduais de Goiás. Valparaíso de Goiás é uma cidade que muitas pessoas trabalham no plano piloto, os pais precisam vir para cá para trabalhar e aí os alunos enfrentam essa dificuldade para sair e para chegar na escola. Imagina só, quem estuda no período da tarde, são 11 horas e 46 minutos. Pode me colocar, divide a tela comigo aqui. Olha só, são 11 horas e 46 minutos, gente. Imagina para um estudante que vai para a escola no período da tarde e precisa pegar o ônibus escolar exatamente no ponto onde a Kátia está mostrando. Nessa imagem que está aqui embaixo, ó, água descendo a rodo a todo momento. Está chovendo, gente. Isso é falta de humanidade com os moradores que estão passando por uma situação como essa. Isso é o mínimo do respeito. E por que a gente está falando desse problema também, da enxurrada descendo? Porque ontem, uma criança de apenas 8 anos, eu estou falando de uma menina de 8 anos, a Yasmin, que voltava para casa quando foi atropelada dessa forma. Está aí a imagem do momento exato em que o motociclista passa pela lombada de forma errada, porque ele passa, ao invés de diminuir a velocidade para passar pela lombada, ele foi pela lateral. Em alta velocidade, atropelou a menina e deu no pé, ó. A polícia precisa ir atrás desse cara. Ele precisa pagar pelo erro que ele fez, pelo crime que cometeu, gente. Isso precisa mudar, não tem como. Aí, olha a cadeia dos problemas. A mãe da Yasmin é motorista de Uber, motorista de aplicativo. Ela não tem como trabalhar pelos próximos dias porque a filha está hospitalizada, está internada no hospital do Gama. A filha está aí, ó. Essa é a perna da filha. Ela já passou por uma cirurgia ontem. Teve 2 fraturas, tá, gente? A menina de 8 anos teve 2 fraturas na perna. A mãe parou de trabalhar agora porque não tem como ganhar o pão de cada dia. Tem que acompanhar a filha de 8 anos, que está dentro de uma unidade de tratamento. Está dentro do hospital do Gama. A criança, agora, num desespero, sem dúvida nenhuma, com medo de qualquer problema que isso possa agravar ainda mais. Vocês viram no impacto da batida o quanto que essa criança foi arremessada a uma distância de pelo menos 2 metros. Olha isso, gente. Está aí o impacto da batida, o exato momento em que a criança foi arremessada. Isso foi ontem. Meio-dia, por volta do meio-dia, a pequena Yasmin estava voltando para casa. E agora, a Kátia mostra para a gente ao vivo o sufoco. Em dia de sol, é isso. É tentar atravessar com segurança, né? Não pegar essa poeira que vem no rosto de todo mundo. E no dia de chuva, é essa situação que a gente mostra ao vivo para vocês. Olha onde está a Kátia Gomes, exatamente no ponto de ônibus escolar, onde param centenas de alunos de Valparaíso de Goiás. É praticamente intransitável para o aluno chegar na escola sem molhar os pés, né, Kátia? Pois é, Kenzo, eu estou aqui, né, de bota, olha só a situação, né, que a gente acaba tomando banho. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha, se a pessoa tivesse de tênis, olha, de bota, já entrou água, já molhou o meu pé, já, ó, tá chegando aqui, ó, na metade da minha canela. Você pensa, né, uma criança indo para a escola e tendo que enfrentar isso, né? Então aqui são vários problemas. Falta sinalização, falta educação também por parte, né, dos motoristas e motociclistas que passam em alta velocidade. Falta também um local adequado para os estudantes ficarem aguardando aqui, né? Deixa eu sair daqui. Tem muitos carros passando, ficarem aguardando aqui o transporte escolar, tanto, né, para chegar até a residência, como também para aguardar, para ir para a escola. É uma situação bastante complicada, né? A gente não percebe agora ninguém que em alta velocidade, eu acredito que por conta da chuva, né? Então, assim, acho que todo mundo está tendo um pouco mais de prudência, parando ali no quebra-molas, até porque também ali na lateral a gente viu que os moradores colocaram pedaços de madeira, cerâmica, para evitar que... Ai, agora foi.
Agora eu tomei um belo banho de água. Para evitar que... Para evitar que os motociclistas passem em alta velocidade e atropelem mais uma vez, Kenzo, né, outra criança. Kátia, vamos fazer o seguinte, pode sair daí, por favor, Kátia. Eu acho que é importante. Kátia já pegou muita chuva, já levou 2 banhos aí dos motoristas que não respeitam. Tá vendo que a Kátia está do outro lado da rua, tem uma enxurrada descendo. Que custa, gente? Reduzir a velocidade da via. Se tivesse a parada de ônibus, a gente estaria abrigado, né? Não tem parada. Exatamente, então... Kátia. A Kátia está passando na pele a situação que os estudantes de Valparaíso de Goiás enfrentam todos os dias, tá, gente? Todos os dias. No sol, a situação que vocês estão vendo na tela cheia, na chuva. Essa imagem aqui, ó, a Kátia Gomes mostrando para vocês, passando na pele, o sufoco que os estudantes, alunos das escolas de Valparaíso de Goiás estão enfrentando para pegar o transporte escolar e chegar na escola. Como é que chega na escola em boas condições para estudar, diante de um lamaçal e de uma água descendo num volume como esse, sem um abrigo, sem uma proteção, gente? O carro passa, eles estão vendo que a gente está gravando, está ao vivo, mostrando imagens ao vivo, o carro passa sem nenhum respeito. Imagina se eles vão respeitar um adolescente ou uma criança que está ali. Não respeita, como o motociclista não respeitou a criança de 8 anos que estava atravessando a pista, correndo inclusive para atravessar em segurança. Vamos rodar agora o trecho da entrevista em que o pai da criança, da pequena Yasmin, de 8 anos, desabafa a atitude que o motociclista teve de bater, de atropelar a filha dele e fugir. Rodou. Mas ele não voltou, não prestou nenhuma socorro, deixou minha filha... Ele passou, bateu e pareceu que era um animal, assim, jogou lá e foi embora. E aí ele não voltou, isso aí que ele tá alegando é mentira. E aí tem a placa aí, estamos fazendo de tudo para achar ele aí, para ele responder, né? Porque segundo o rapaz que tá me aconselhando aqui, que é policial, ele cometeu um crime e ele tem que pagar pelo que ele fez, né? Tem que pagar pelo que ele fez mesmo. Se você tiver qualquer informação, você pode ligar para o 197 da polícia e fazer a denúncia. Kátia, quero te agradecer muito a participação. Obrigado demais pela sensibilidade de você ter ouvido a comunidade, presenciado tudo isso e passado na pele a situação que os alunos passam todos os dias por conta da chuva. Muitíssimo obrigado, Kátia, pelas informações ao vivo aqui com a gente. E a gente espera, né, um posicionamento da Prefeitura de Valparaíso de Goiás diante de tamanha desumanidade com os estudantes da rede pública que precisam pegar o transporte escolar todos os dias, exatamente nesse ponto onde está a Kátia Gomes, pegando chuva, tá, gente? A gente precisa valorizar bons profissionais que fazem de tudo para trazer e relatar a situação como elas de fato acontecem. Obrigado, Kátia. Olha, gente, um homem ficou ferido após capotar